Vamos lá? Que dia que é sua viagem? Dia 23. Isso. 22. Sua vida e seus problemas. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o amor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, os seus tormentos. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Mestre Senhor Jesus, nessas vibrações, ó Senhor, nós te pedimos a tua presença, os teus recursos, as tuas bênçãos, para essa noite, para o nosso aprendizado, para a nossa elevação espiritual. Celeste benfeitor, que chegue em teu nome os recursos do alto, em favor de todas as equipes em serviço, no plano físico e no plano psíquico. Celeste amigo, que todos nós possamos unir pensamento e vontade no objetivo sincero, Senhor, de aprender e de servir. Queremos envolver os nossos irmãos e irmãs que aqui gostariam de estar, mas que não puderam ou que não conseguiram. Aqueles outros que estão à distância em prece, que possam também receber das tuas bênçãos. E que todos nós, Senhor, unidos na mesma vontade, possamos fazer parte do banquete que nos preparaste. Que possamos nos iluminar para o teu evangelho. Celeste amigo, entre em nossa vida, em nossos corações, em nossos lares.
hoje e sempre. Eu vou repetir, eu já falei, mas eu vou repetir. A gente bate palma não é porque ele quer as palmas, né? Ele merece. Mas esse calor das palmas, nós movimentamos energia, nós movimentamos recursos. Esse calor, essa vibração, auxilia em favor de quem está esperando medicação, tá? Isso é remédio. É o calorzinho vivo chegando em alguém, tá bom? Bom, tem corações pela primeira vez. Quem é? Deixa eu ver se eu vejo. Isso. Como é que você chama? Marta, seja bem-vinda. A outra é Edvânia, né? Eu já cumprimentei a Edvânia. Tem mais alguém que eu não tenha cumprimentado? Inês, seja bem-vinda também. Aí atrás, tá dando para me ver? Tá, gente? Bom, então nós vamos dar sequência ao Livro dos Espíritos, Vida Contemplativa. Nós estamos estudando a vida contemplativa e correlacionado com o Evangelho segundo o Espiritismo, Pedi e Obtereis. Eu vou fazer primeiro um preâmbulo e depois nós vamos ler as perguntas. O Livro dos Espíritos é maravilhoso de estudar porque ele tem a pergunta, mas tem a resposta. Nós não vamos errar, né? Mas vocês podem participar, acrescentando, né, Luiz? Quando a gente demora a vir, a gente tem que falar mais. Como é que a nossa irmã chama? Que veio com você? Hã? Bruna, seja bem-vinda, viu, Bruna? A outra? Seja bem-vinda, Vitória. Então, nós estamos trabalhando vida contemplativa, lei de adoração, do Livro dos Espíritos, e estamos correlacionando com o Evangelho, que é o tema Pedi e Obtereis. E que nós vamos falar aqui também da prece, que já falamos do Evangelho, mas na sequência do Livro dos Espíritos, nós a cumpriremos, tá bom? Olha, veja bem, vida contemplativa. O que seria essa vida contemplativa? Será que o plano espiritual, Jesus, os espíritos que nos auxiliam, aquele que com o nome que você quiser está nos auxiliando, espera de nós uma vida contemplativa, uma vida de mosteiro, uma vida de olhar para o céu, olhar, verificar, saber que nós estamos recebendo as bênçãos de Jesus, mas em nada. Nós vamos ver no livro Renúncia, que deve ter aí na biblioteca, uma irmã que rompe. Olha, gente, no início dos anos 300, mais ou menos, eu não sei ao certo qual o ano certinho, mas ela rompe com aquele modelo do convento. E o padre Germano, há muito tempo atrás, Milton, que época que é o padre Germano, você lembra? Memórias do padre Germano. Uma irmã vai lá falar com o padre Germano, que iria dar a filha dela para o convento. A menina estava com 15 anos na época. E essa menina, olha que bacana, essa menina logo que nasceu, o pai estava para desencarnar. E o pai percebeu que ele estava sendo envenenado pela esposa. Então ele procurou o padre Germano e contou ao padre Germano todo o fato, mas pediu ao padre que não tomasse nenhuma providência, que ele sabia que a mulher era boa, mas que alguma coisa estava acontecendo, que ele tinha certeza que era isto, mas que o padre ficasse atento quanto à menina. E aí os anos passaram, quando a menina fez 15 anos, aí a mulher, que já tinha despertado para o erro que ela cometeu, casou com uma outra pessoa, etc., né? Aí quando ela despertou para o erro que ela fez, o que ela queria fazer? Ia construir um senhor convento e ia pôr a menina, e entregar a menina para Jesus. Aí quando ela chegou lá para falar isso com o padre Germano, né? Aí o padre Germano pega e abriu o verbo com ela, né? Aqui, você está querendo fazer isso porque você fez isso e isso com seu marido. Você não vai colocar essa menina no convento. Não, mas eu prometi a Jesus. Você não podia ter prometido uma vida que não é sua. É a vida da sua filha. Será que a sua filha quer
servir a Jesus dentro de um convento? Ah, mas agora eu já prometi, eu estou com a consciência culpada. Não, senhora. Nós vamos fazer o seguinte, ao invés de você colocar ela no convento, você vai construir um hospital. E ela que não ia morrer lá dentro daquele convento, e falou para ela, você está achando que a minha vida é fácil? O padre Germano falou para ela, minha vida não é fácil, não, você vai colocar a sua filha, que nem tem vocação para isso? De jeito nenhum, ela vai servir muito mais a Deus, casando, sendo mãe de família, criando os filhos para Deus. Eu não vou deixar você ir e colocar essa companheira no convento. Mas como é que eu faço, padre? Nós vamos fazer um hospital. E as pessoas vão ser curadas, as pessoas vão ser auxiliadas, vão louvar o seu nome e você limpa a sua consciência. Olha só a sabedoria do padre. E adiantar essa menina ir para o convento? Fazer voto de castidade, fazer voto de servir a Deus. Como? Nós servimos a Deus enfrentando a luta. Nós servimos a Deus cumprindo com os nossos deveres. Ele não permitiu, gente, isso há quantos anos atrás? Deve ser época de 1500, viu? Porque a Inquisição estava, né, 1500 e pouco. Tá claro isso? Nós ainda vivemos uma vida contemplativa. Nós ficamos com um pé na contemplação e outro pé no serviço. Quando o pé no serviço começa a esquentar, dói, a gente levanta o pé. Não é assim? Nós ainda não tivemos a entrega que nós precisamos ter. Mas a cada dia, no esforço, entendendo o que o alto espera de nós, porque se nós não entendermos o que o alto espera de nós, nós também não vamos entregar. Nós temos que buscar, nós temos que descobrir o que eu vim fazer aqui na Terra. Todo mundo já tem essa resposta? Não me fala que veio evoluir. Nós já temos essa resposta. O que eu vim fazer aqui na Terra? Ah, eu vim apanhar, eu vim pagar dívida, eu vim... Nós temos que descobrir. Jesus quer o melhor para nós. Se Ele quer o melhor, qual é a vontade dEle? Onde eu servirei mais e melhor? E esse mais e melhor, com um cuidado. Que eu até comentei, não sei se foi nessa reunião aqui. Quando Jesus fala com Pedro, Pedro muito emburrado, não vou contar o caso todo não, só esse pedacinho. Pedro muito emburrado, Jesus vai puxando a mente dele, trabalhando, e tem um momento que Jesus fala com ele assim, instrumentos de perfeição, capítulo. Ah, foi no domingo que eu falei. Jesus fala com Pedro assim, Pedro, a ave é obrigada a fazer um ninho. No entanto, não se pede a ela nada mais que isto. Olha, gente. Olha que profundidade que Jesus está falando com Pedro. Que Pedro estava nervoso diante dos parentes, diante das situações que ele estava enfrentando de muitas exigências. Com os familiares, com o apostolado. Pedro, a ave é obrigada a fazer o seu ninho, obrigada. No entanto, não se pede a ela nada mais. A ovelha, ela é obrigada a nos fornecer a lã. No entanto, Pedro, ninguém pede a ela que nos dê o casaco pronto. Vocês estão acompanhando? Então, essa vida contemplativa, ela teve um valor na nossa vida lá atrás. Quantas vezes nós, com quem já rezou terça aqui, deve saber, né? Quem era católico, a questão da imagem, isso tem um referencial na vida daquela pessoa. Tem um referencial importante para ela. Ela não pode agora romper e acabou. Porém, nós estamos sendo chamados a algo mais. A sair do comum. Por isso eu tenho que saber. Eu vim na Terra fazer o quê? Qual é o papel principal? O foco mais importante para a minha vida? Eu tenho que descobrir. Por quê? Como diz Emmanuel, trabalhar, etc, etc, cumprir simplesmente com dever, até os publicanos fazem isso.
capítulo 96 do livro Fonte Viva. Nós temos que ir além dos outros. Então vamos para as perguntas? Tá claro? Essa vida contemplativa, de a imagem ser importante, tudo teve o seu momento. O plano espiritual respeita. Porém, a partir do momento que eu já consegui algo mais na minha mente, na minha busca, e eu não faço, a minha busca não tem resposta. Então eu começo a sentir o quê? Os embaraços. Tá claro, gente? Então os embaraços no dia a dia são criações de quem? A espiritualidade que arruma problema para nós? Não. Jesus arruma problema para nós? Não. Não arruma, pelo contrário. Jesus, as equipes em serviço, auxilia-nos para sairmos dos problemas. Tá claro? Olha lá. Vida contemplativa. Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e pensando apenas em Deus, têm mérito perante Deus? Quem que é esse Deus aqui? Quem é esse Deus? Consciência, ótimo. O que mais? Deus o quê? Não, aqui ele está acima. Acima mesmo, igual ela falou. Consciência, conceitos, onde o meu pensamento, onde a minha construção chegou. Porque, de repente, a minha concepção de Deus me manda apenas o quê? Fazer igual o fariseu fazia. Olha, gente, o diálogo de Saulo na casa do caminho, quando ele vai visitar a casa do caminho pela primeira vez. Ele vê aqueles irmãos, os apóstolos, a pregação de Estevão. Ele sente algo de maravilhoso, de belo. Ele ficou envolvido pelo magnetismo que Estevão estava movimentando. Ele ficou tolhido, preso. Mas imediatamente ele consegue cortar isso e fala com eles assim: o que vocês querem? O que vocês esperam receber de um nazareno, um carpinteiro que foi para a cruz? Quando ele fala isso, ele está mostrando que qual que é o Deus dele? Hã? Qual que é o Deus dele? Quando ele fala isso? Cadê você que eu não estou te vendo? Pois é, eu escutei a voz, mas não estou vendo. Ah, enxerguei. Poder, posição social, o que era importante para eles ali no momento. E Estevão fala vibrantemente com eles. Fariseus, Jesus é superior a Moisés, mas o evangelho e a lei se completam. Moisés falou que era para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas. Jesus completou. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E Saulo, antes de Estevão falar isso, já tinha pensado: mas que é isso? Eu não posso aceitar que o outro vai ser igual. E ele percebeu que os mendigos, as pessoas que estavam ali paupérrimas, necessitadas, estavam vibrando, sendo alimentados com o verbo de Estevão. E ele percebeu, ele entendeu que dentro do farisaísmo isso não acontecia. Olha aí. A vida o quê? Contemplativa. O farisaísmo estava atento ao cumprimento, aos rigores da lei. Não ao sentimento que eleva. Ô, gente, até hoje nós ainda éramos assim. Nós vamos sair daqui diferente. Porque não adianta eu falar que eu tenho uma religião e eu não consegui colocar isso na minha vivência. Senão eu fico igual. Isso para Saulo doeu muito, ao mesmo tempo que ele via algo ali que poderia alimentar, via que teria que mudar o quê? Os conceitos e a postura. Tá claro isso? Então, esse Deus deu para todo mundo?
Deus Pai, Deus Criador, a sua concepção de plano espiritual, de religiosidade. Tá certo? Olha lá. Não. Porque se não faz o mal, também não faz o bem. E são inúteis. Quem não faz o bem, já está fazendo mal. Lembra a pergunta 642? Se não fazemos o bem, somos inúteis. Olha, se não fazemos o bem, somos inúteis. Aí vamos abrir esse bem. O que é esse bem? O que é o bem? Vão lembrar o que o ministro falou? Quem lembra o que o ministro falou? Isso. O que mais? Fazer ao outro aquilo que eu quero receber. Não é verdade? O que mais? Todo bem. Todo bem, o que é? Todas as vezes, lembra? Que eu esqueço as conveniências humanas e prevalece a vontade do alto. Está lá no ação e reação. Prevalece a vontade do alto. Onde que nós vamos fazer o bem? Onde que nós vamos fazer o bem? Onde estivermos. A ave é obrigada a fazer o seu ninho. É obrigada. E não pede a ela nada mais. Ah, eu tenho que lavar o copo? Então eu vou lavar o copo. Bem lavado. Entenderam? Ah, eu tenho que passar? Eu vou passar. Bem passado. O melhor que eu puder. Não precisa ficar o dia inteiro com o ferro ligado, não. Mas vão aprendendo. Tá claro? Olha. A Emmanuel é joia. Capítulo 126 do livro Fonte Viva. Um cristão sem serviço ativo no bem, o que ele é? Um doente de mau aspecto, mal cheiroso, pesando na economia psíquica do grupo. Grupo familiar, grupo religioso, grupo de trabalho. Porque o cristão, ele vai ter o quê? Espírito de serviço onde? Onde ele estiver. Ele vai aproveitar as oportunidades que aparecem. Vocês estão acompanhando? Apareceu a oportunidade, ele busca a oportunidade, ele quer a oportunidade, ele disputa o serviço. Vocês acompanharam? Cristão disputa o serviço. Aí o que acontece? Todo mundo encosta. Não é assim? É verdade ou não é? Então é chamado o uso da inteligência, do bom senso. É assim ou não é, gente? Você está lá no seu serviço, você dá conta de resolver tudo, o que acontece? Todo mundo retrai. Não é verdade? Então é um uso de inteligência, porque se eu deixo o outro também sem crescer, se eu auxilio o outro a cair, aí então não fiz bem nenhum. Tá claro? Então, vou repetir. Não, porque se não fazem o mal, também não fazem o bem. E são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele. Uma vez que deu ao homem deveres a cumprir na terra. Aquele que consome seu tempo na meditação e na contemplação não faz nada de meritório aos olhos de Deus, porque a dedicação de sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não tiver feito. Ô, gente, é pesado, não é? Muito claro. Eu prestarei contas de todo o bem que eu podia ter feito e não fiz. Sinceramente, será que a gente se preocupa com isso durante o dia? A gente tem tempo para preocupar com isso durante o dia? Né? Depois que nós passamos a falar que nós não temos tempo, acabou, né? É verdade? A gente está dentro de casa falando que não tem tempo.
Não é verdade? Não tem tempo para nada. Aí vamos ficar onde? Na contemplação inútil. Gente, isso vira um vício. Aquela nossa irmã do livro Nosso Lar, que ela vai pedir o serviço para o Clarence. Na verdade, ela não foi pedir serviço. Ela foi pedir ajuda para a família. Só que tudo tem preço. Quando nós fazemos um pedido à espiritualidade, tem preço para esse pedido ser atendido. Jesus fala, pedi e obtereis. Mas eu tenho que estar disposta a pagar o preço. Eu tenho que estar disposta a pagar o preço. Então, a nossa irmã, quando ela vai lá, que ela quer ajuda para os familiares, Clarence foi claro com ela. Hoje não deu tempo de fazer o exercício, tá vendo? O exercício para a garganta. Olha, veja bem. Clarence sabia que ela não estava preparada para fazer serviço nenhum. Clarence foi conversando com ela e mostrando. Eu te coloquei em tal serviço, te coloquei no Ministério do Esclarecimento. Ela ficou? Você foi para a regeneração, você ficou? Foi falando. Onde que ela estava? Onde que ela estava? Por livre e espontânea vontade. Descansando onde? Quem lembra? Livro Nosso Lar. Hã? Não, ela estava num lugar que ela se recolheu por conta própria. Quem lembra? Vocês sabem. Hã? Campo do Repouso. Campo do Repouso, gente, é o lugar do preguiçoso. Vamos falar baixinho, para ninguém ouvir. Eu posso falar. Por que a gente pode falar? Porque está no livro. No livro não podemos falar. Ela não vai reclamar de nós. Você não pode falar que o outro é preguiçoso, não, mas dela a gente vai falar. Vocês entenderam? E o Clarence foi claro com ela. Você se recolheu por livre e espontânea vontade ao campo do repouso. E você quer ir lá ajudar seus familiares? Você não apresenta valores, recursos. Não é porque Clarence não queria, não. É porque Clarence sabia que ela ia chegar e ia só o quê? Reclamar, chorar, pedir. Complicar ainda mais. Vocês entenderam? Ao contrário de Narcisa, que vai trabalhar nas campas para sair dessa questão de adoração. Só se resolve um problema enfrentando, equacionando, descobrindo como. Ela ia dar conta de fazer isso? Ela saiu de lá com algum servicinho? Será que ela conseguiu sair? Porque não relata. Mas será que ela conseguiu sair do campo, do repouso? Hein, gente? Será que ela conseguiu? Olha, vamos voltar só no pedacinho aqui. Volta aqui no finalzinho dessa... Isso. Olha lá. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele. Uma vez que deu ao homem deveres a cumprir na terra. O que a gente subentende ali? Se eu não cumpro com o meu dever, eu estou falhando comigo, com o outro e com o alto. Vocês acompanharam? Todo dever que eu não cumpro, fatalmente alguém terá que cumprir. Não é verdade? É minha obrigação. Dever é obrigação. Se eu não cumpro, eu vou pesar alguém, não é assim? Dependendo da situação, né? Se eu não dirijo com cuidado, posso causar. Não estava programado, não tem programação para mim acontecer uma coisa ruim, não. Eu é que fiz aquela programação na minha falta de cuidado. Acompanhou, Dani? Como é que é? Ela está lembrando de Marta e Maria com Jesus,
Não é isso? Marta, Marta, estás afadigada, muitas coisas. Maria não estava deixando de cumprir com o dever, não. Porque dá a impressão que Maria estava deixando de cumprir com o dever, não estava. Só que Maria entendeu o quê? Que você pode escolher, não pode? Ela ajudava a outra. Ela ajudava Marta em outros momentos. Mas estava ali quem? Um banquete muito maior. Nós não viemos buscar recurso, buscar energia? Vai dizer que não temos outros deveres lá fora. Claro que temos. Mas também precisamos do banho de forças. De entrar nessa corrente magnética para nos alimentar. Senão nós vamos enfraquecendo e não vamos conseguindo cumprir com o foco da nossa reencarnação. Tá claro, gente? Olha, dá para falar sobre esse cumprimento de dever, meses. Pequenas coisas que nós achamos que não precisa, é desnecessário, é abusivo, o outro está impondo para nós. Com o tempo nós vamos enxergando, eu preciso fazer, eu quero fazer, é necessário fazer. Porque o dever, ele amplia com a nossa capacidade de raciocínio, a nossa bagagem, a nossa boa vontade. Sem boa vontade, nós não enxergaremos o dever. Gente, quando fala dever, dá a impressão de muito pesado, não dá? Uma obrigação mesmo, não é? Você contrata um pedreiro. Ele vai colocar azulejo nessa parede para você. Tá? Aí contratou. Pagou 20%, com tudo combinadinho. Aí, resultado. Você terminou de pagar e ele não pôs o azulejo para você. Você gosta? Hã? Claro que não. E nós, já recebemos adiantado ou não? Hã? E agora, hein? Nós já recebemos adiantado. Muito adiantado. O que é que nós recebemos adiantado? O que é que nós estamos usando que recebemos adiantado? Todo investimento. Por que foi investido? Acreditando que nós vamos dar conta de cumprir com os deveres mais simples, vamos sublimando, vamos despertando para socorrer o outro. Principalmente quem que nós vamos socorrer, que a gente não quer socorrer. Quem? Hã? Tá vendo? Ninguém, todo mundo está disposto a socorrer, olha que bacana. Viu que povo bom esse meu? Hã? Que mais? Quem é que nós temos que socorrer em primeira linha? Em primeira linha. Hã? Não, nós mesmos já é fato. Então, na segunda linha. Hã? Como é que é? Que boa, que boa. Oi? A cruzinha. Qual que é a cruzinha? Hã? Com quem que a gente tem mais dificuldade? Porque família, gente, os laços familiares é assim. Nós reclamamos, nós queremos ampará-los. Nós queremos sim. Nós não queremos deixar ninguém nós para trás, não. Fala a verdade. Hã? Contraria como, assim? Não. Se eu quero amparar. Sabe quem que a gente vai precisar amparar em primeira linha? Aqueles que a gente acha que nem vale a pena. Aqueles que não dão conta de entender o dever como nós estamos entendendo. Vocês entenderam? Nós, às vezes, achamos que ele dá conta. E que, na maioria das vezes, ainda não dá conta de cumprir com o dever. Como que nós vamos socorrer? No exemplo, na orientação. Não é passar a mão na conta dele e resolver, não. A conta reencarnatória, a conta bancária, a conta das dívidas, nem isso, não.
É o carinho, o exemplo, a vontade, a energia do socorro. A energia do socorro. Vocês acompanharam? A boa vibração, o bom pensamento, a prece. E que às vezes a gente fala, não, já cansei do fulano. Invista, invista, invista e não sai do lugar. Esses são os primeiros. Porque os nossos familiares nós não queremos deixar para trás. Queremos? Não queremos não, é. Claro, ainda bem, né? Não, não pulei não. Aqui, ó, quer ver? 657. A continuação. Não, mas é porque está ligado ao dever, não é? Está ligado ao dever. E o dever é muito mais do que simplesmente o fazer. É beliscão mesmo. Nós vamos sair daqui com o braço roxo, ferida aberta, mas nós vamos dar certo. Vamos ou não vamos? A gente já imaginou? Daqui uns tempos a gente falar assim, não, graças a Deus, eu não tenho pendência. Tem uma senhora, ela já desencarnou. Ela frequentou aqui o núcleo uma época, muita idade, aí já não dava condições de vir mais, veio em berço espírita, uma família muito lutadora dentro da doutrina. Eu lembro quando ela veio aqui, um familiar dela falou assim, Filomena, a mamãe, se ela quiser desencarnar hoje, ela está desencarnando sem nenhuma pendência. Vocês já imaginaram? Aquele cabelo branquinho, até azul. Já imaginou, gente? Nós podemos falar isso? Eu posso desencarnar hoje que eu não tenho nenhuma pendência. Vocês já imaginaram? Ó, eu vou sentar aqui e vou começar a desencarnar, vocês ajudam? Não? Mas nós não temos que caminhar para isso? Temos ou não temos? Dever o quê? Cumprido. Olha o que é dever cumprido, gente. Obreiros da vida eterna, o companheiro, com tuberculose, a hora de despedir da família, preparando a família, a esposa, 2 filhos, sabendo ele das dificuldades que a companheira iria enfrentar, chama a companheira, prepara, fala com ela, olha, você sabe que a morte não existe, nós já fazíamos o culto no lar, despede dos meninos, despede. Quando ele desencarna, não teve chororô, não teve barulho, não teve nada. Poucos dias depois, ela, durante o sono, vai visitá-lo. Por quê? Porque ele soube cumprir com o dever cristão dentro daquela casa. Ele soube preparar a companheira, soube preparar os filhos. Não é isso que o alto espera de nós? Ah. Mas quando coloca lá dentro do caixão, faz uma maquiagemzinha, né, gente? Ajuda a gente, né? Não, ela nem ali estava. Não, né? Aí a maquiagem faz, né, gente? Quem usa sabe. Então, olha lá. Aquele que consome seu tempo na meditação e na contemplação, vou repetir, não faz nada de meritório aos olhos de Deus. Porque a dedicação de sua vida é toda pessoal. Lembram da clareza como o ministro Sanzio falou a respeito disso? Se o bem é apenas para a minha pessoa, não é bem. Vocês acompanharam? Ah, mas Filomena, eu comprei um carro. Não, o carro não é só para você, não. Você dá carona, você chega mais rápido, você ampara, você, né? Tudo pode ser e não ser. Vai depender de quem? De nós. Tá? Tem gente querendo falar? E Deus lhe pedirá contas do bem que não tiver feito. Como que Deus pede conta? Será que está anotando no caderno lá? Hã? Milhões de propósitos, né? Deve ser cada computador de um tamanho, né, gente? É assim? Como que Deus pede conta? Consciencial, mas eu quero saber como. Volta na imagem para mim, fazendo favor. Põe ela grandona aí. Como que Deus pede conta? Olha para aquela imagem lá. Vocês sabem.
Aham. Cada vez que pesa, o que vai acontecendo? Ao invés de brilhar, certo? Eu afago. E aí, que não dá para ver, né? Aqui, ó, são muitos encontros, né? Ao invés de ficar lindo e maravilhoso assim, fica aquelas bolas, né? Aí vai lá no acupunturista, põe uma agulha aqui, uma agulha aqui, uma agulha aqui. Não é isso? Sai lá fora, tá tudo brilhando. Aí dá 2 passos, de novo. É verdade, gente. Por quê? O comandante está o quê? Arrastando o não cumprimento do dever. Então ele movimenta energias pesadas. Nós movimentamos energias que nos adoecem. Energias que nos pesam. Todo o corpo paga por isso. Vocês entenderam? Porque Deus quer, o alto quer, é isso aqui, ó. Brilhando, possante para você também socorrer e amparar. Vocês estão acompanhando? Então não tem anotação de caderno, não. Não tem ninguém vigiando a gente lá de cima, não. Se tiver alguém vigiando, é daqui de baixo. Ih, a turma vigia mesmo. Não é? Mas o alto, ó, quer que a gente voe. Tá claro? Então, olha aí a cobrança. Não fica muito mais fácil de resolver? Vamos ser sinceros? Não fica mais fácil? Eu vou esforçar, eu vou brilhar, eu vou entender, eu quero saber que proposta eu vim. A que proposta eu vim? Eu vim só para cuidar da minha casa? Então eu vou cuidar da minha casa. Eu vim só para isso? Olha, vamos lembrar da ave. O alto não cobra deveres miraculosos. Mas eu sei o que eu preciso. Né? Pode voltar no livro, fazendo favor. E aí nós vamos fazer prece. A prece é agradável a Deus? Hã? Olha lá. A prece é sempre agradável a Deus, quando é do coração, porque a intenção é tudo, e a prece do coração é preferível à que se pode ler, por mais bela que seja, se for lida mais com os lábios do que com o sentimento. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade, mas não acrediteis que ele seja tocado pela prece do homem fútil, orgulhoso e egoísta, a menos que signifique de sua parte um ato de sincero arrependimento e verdadeira humildade. Nós já trabalhamos. Lembram do publicano, do fariseu e do publicano? Olha, aquela imagem que nós acabamos de colocar ali. Aquilo ali reflete um momento de quê? De prece, de iluminação espiritual. A nossa prece vai criando força e vigor à medida que eu esforço para cumprir com o meu dever. Vocês entenderam como uma coisa puxa a outra? Na sua profissão, na nossa profissão, nas coisas mais pequenas que nós fazemos, nas mais pequenas, à medida que nós vamos esforçando para fazer melhor, nós sentimos o coração aconchegado, iluminado. Sentimos ou não sentimos? Alimentados? Ou vocês não sentem isso? Agora imagina com a prece. A alimentação que nós vamos aprendendo a movimentar na busca do dever. Vocês estão acompanhando? Eu vou buscando, eu vou esforçando, eu vou tentando ser melhor. Então a minha prece já é o quê? Atitude. Não é simplesmente falar. Faz o Pai Nosso, faz a Ave Maria, faz... Não. É vigor. É força da atitude. De novo a ave. A ave que está lá, esforçando para fazer o seu ninho, esse trabalho dela chama-se prece. Ela está agradando a ela, a vida, cumprindo com o dever. Se nós não fizermos a nossa parte, alguém não terá que fazer? Agora lá na ave, quem vai fazer para ela?
quem? O homem faz para ela. O homem vai lá, pega os ovos, come como bichinho. Não é assim? Não é assim que nós somos? Então, olha só. Esse cumprimento do dever, essa busca, fortalece o quê? O nosso pulso. O nosso pulso. Tanto que nós já falamos aqui. Aquele que a gente acha, que a gente não sabe, que está melhor do que a gente não pede ele fazer prece. Aí você faz uma prece lá para mim. Né? Nesse momento eu estou dando poder para o outro, não é? Estou dando poder para o outro. Olha, é claro colocado ali. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Isso cai do céu? Distribuindo fervor, distribuindo fé. Eu queria tanto acreditar. O acreditar vem de onde? A fé vem de onde? De cada coração. O que mais? Da ação. Vocês têm fé por quê? Você conhece em quem você está acreditando. Isso, a partir de que momento que você passou a conhecer? Estou apertando? A partir da dor? Da busca? Quem falou? Do resultado. Quando a gente começa a precisar. Públio Lentulus, a menina estava lá com o corpo chagado. Era lepra, ele sabia que era, mas ai do médico se falasse, né? Acho que ele mandava prender o médico, porque não podia falar, era filha do senador. O corpo estava em frangalhos. Ele viu, ele sentiu, ele conversou com Jesus. E Jesus falou para ele: volta para sua casa, você vai encontrar a sua filha curada. E não é por você, senador orgulhoso, é pelo coração da sua mulher. Ele escutou isso tudo. Acabou, levantou, correu lá para ver, não foi? Chegou lá, achou a menina curada, não achou? E aí, ele acreditou que foi Jesus? Então não é porque ele viu. Não é porque ele sentiu. O que é que ele não tinha? Bagagem, construção. Ele não buscou esse Jesus. Ele não buscou. Ele não construiu esse conhecimento. Ele estava no patamar de quê? Alguém vai fazer para mim. Por que era alguém vai fazer para mim? Eu tenho um problema, eu vou lá no templo da Apolo, eu vou lá no templo do Dionísio e levo uma oferenda. Para aqueles lá, para aqueles deuses fazerem para mim. Vocês entenderam? Essa era a concepção. Eu não estou dizendo que era errado, que era mal. Não estou dizendo. Era o que acontecia. Vocês entenderam? A mulher não. A esposa não. A esposa já esforçava para socorrer os serviçais, para socorrer as pessoas. Gente, quanto tempo nós levamos para querer socorrer o outro? Às vezes a gente tem um doente dentro da casa da gente, não para um minuto para conversar com ele. Um minuto. Não é verdade? Então, olha, o que é que vai dando pulso? O que é que vai dando vigor a essa prece? O que eu aprendi a fazer. Porque muitas vezes, Renata, a necessidade vai aperta o sujeito, aperta, vai chegando ele num canto e a prece dele não sai. Miau, miau, né? Lembra daquele videozinho que nós passamos do gato uma vez? Só pediu, tá? Mas não se propõe a fazer. E muitas vezes não se propõe a fazer porque não dá conta. Não dá conta. Nós colocamos a título de preguiça, etc, etc. Tá? Não é não. Se for preguiça, vai pagar um preço ainda maior. Uhum. Uhum.
O alto trabalha com as possibilidades. Vocês viram o que ela perguntou? A gente põe um nome na mediúnica, ela traz um nome, fez um pedido de ajuda para alguém. E esse nome, a pessoa é atendida e a coisa muitas vezes até encaminha e melhora. Mas aí depois a gente vê que a pessoa, né, esqueceu, a dor passou, né? A dor passou e a gente não... Como que fica isso? O alto trabalha estudando possibilidades para nós sermos felizes e dar certo. É um investimento. Você entendeu? Agora, a chance é sempre o quê? A mesma. 50%. Deus dá o passo e 50% Deus não dá. Você acompanhou? Então eles apostam é que dê. Por que Jesus veio à Terra? Mesmo sabendo da dureza do nosso coração. Porque ele sabia que havia possibilidades do aprendizado. Havia possibilidades. Senão ele não vinha. Mas é um risco. Se eles entenderem, não precisa que eu vá para a cruz. Se eles não entenderem, eu irei à cruz. Entendeu? O trabalho será feito. O alto também trabalha assim. Eu vou ajudar a Filomena a resolver esse problema. Se ela não entender a importância de dar o passo, nós aguardaremos. Nós não temos essa paciência, né, gente? Nós não temos essa sabedoria. Eu vou ajudar, mas ai de você se não... Não é assim que a gente faz? Nós queremos um retorno agora. E seria melhor se a gente desse conta de dar o retorno agora. O que adianta eu acreditar nos espíritos, eu acreditar no poder da prece e ter sempre que me confiar ao outro? O que adianta? Entendeu? Então, é para a nossa alegria, para a nossa felicidade, saber movimentar os recursos do dever e da prece. A sua prece pode sair lá em nosso lar. Assim como pode o quê? Ficar aqui. Vai depender de quem? De cada um de nós. Não é verdade? Então, tá claro lá? Como que a gente agrada a Deus? O primeiro Deus que a gente tem que agradar, qual é? Tirando Deus Pai. Vamos pensar no... Tirando Deus Pai, Deus Criador. Onde que ele está representado aí? No próximo, na consciência, no cumprimento desse dever. Quando eu cumpro com o meu dever, voltando, eu cumpro com o dever, eu tento auxiliar, eu tento ser sincero, tento resolver, eu estou movimentando o quê? Recursos. Esse movimento é tão grande que você começa a movimentar sozinho, um trabalhador espiritual está te vendo, o outro está vendo, o outro está vendo, é a corrente maior. Quando chega lá na ponta, não está aqui, pode deixar que agora eu termino de fazer. E a gente não observa essas ações, né? Qual o caráter geral da prece? Alguém quer falar? Vocês viram que eu estou boazinha, eu estou lendo e explicando, para não ficar apertado, porque a hora passa muito rápido, né? O relógio ele parou, nós só temos 5 minutos. Conexão com o alto. Isso mesmo. Olha lá. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é se colocar em comunicação com ele. Pela prece, podem se propor 3 coisas: louvar, pedir e agradecer. Atenção! Existe prece quando eu não cumpro com o meu dever? Existe prece quando eu não cumpro com o meu dever espiritual? Jesus me dá. Jesus me socorre. Ele tenta. Entendeu? Ele até tenta. Aqui, Filomena, estou querendo te ajudar, mas você não acalma. Você não busca, você não estuda, você não... Né? Acalma, busca o recurso. É isso, porque eu estou falando da essência profunda da prece. Vocês entenderam?
Ah, não, mas eu acabei de fazer o Pai Nosso. Mas sem vigor. Sem vigor, vai resolver? Porque com vigor, nós sentiremos o resultado. Com vigor, nós vamos sentir. Tá clara a diferença? Quando nós fazemos o Pai Nosso, quando vocês forem fazer, quando nós formos fazer, é a sentida. Seja a prece que você for fazer. Se ela é decorada, você aprendeu há muito tempo, faça com calma, sentindo, movimentando recurso. Vai pedir em favor do outro, Jesus envolva esse coração, que os teus mensageiros façam o que for melhor. Não deixe a minha vontade prevalecer, porque a nossa vontade, gente, ó, só nos joga no chão, né? Olha lá. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. Então, quando eu busco a prece, eu tento o quê? Fechar a porta do quarto. Lembra que Jesus falou? Quando for desorar, fecha a porta do quarto. Para quê? Para não ter interferências. Para minha corrente ter um vigor. Por que é importante esse vigor? Para conectar, para receber. Se eu conecto aqui, eu pego o recurso daqui, não é? E se eu conecto mais em cima? Qual recurso que é melhor? Tá claro? Então, quanto mais pulso, quanto mais dever, quanto mais boa vontade, eu vou buscar melhor a conexão. Pode fazer. Quando o companheiro está na situação de estar mal, ele também faz a prece para fazer uma situação boa, dá certo. Sim. Tá, mas o Clarencio, no livro Entre a Terra e o Céu, fala claramente que quando uma pessoa eleva o pensamento com sentimentos inferiores, ele fala desse jeito, no início do livro Entre a Terra e o Céu, fala desse jeito, ele eleva o pensamento buscando um sentimento inferior, olha para você ver. Não é prece. Não é prece. Está no início do livro Entre a Terra e o Céu. Pode conferir. Tá? Fala que é invocação. Exatamente. Eu estou invocando forças e ele terá. E ele vai juntar. Porém, pagará o preço. Entendeu? No bem nós recebemos. No erro, nós temos que pagar. Tá claro? Só um minutinho. Hã? Pessoa com a coisa que atingir tiver com a vibração elevada, não vai ser atingida. Uhum. Mas ele tenta. Ele está exatamente assim. E acontece, André. Jesus, hoje nós vamos para um assalto. Faz assim. Faz assim. Você acredita nisso? Existe. Existe. Por quê, gente? Vamos respeitar. Porque é a condição da pessoa. É a condição do irmão. Você entendeu? Tá? Existe a mesma faixa. É claro que esse pensamento dele não vai chegar. Mas ele tenta. Porque ele acredita que o que ele está fazendo é sério, ele acredita. Por isso é que eu digo a vocês, cabe a nós que estamos entendendo enfrentar. E como que um coração igual a este vai mudar? Se ele acredita que aquele erro é certo. Entendeu? Então, é o Deus de cada um. Ele não pede nem a Jesus, né? Você acompanhou a diferença? Olha só. Não dá tempo de mais, não. Nós vamos aprender a orar, nós vamos aprender a servir, nós vamos aprender a fazer, que nós vamos ajudar. Principalmente a nossa libertação, a nossa paz, né? Eu vou apagar a luz, como eu sempre apago, você põe a imagem, Júlio. Para que na hora da prece nós movimentemos recursos em nosso favor. Puxa, não tem nada de místico. É porque as energias estão à nossa disposição. Quem quiser, pegue, né?
Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixo um vazio em minha alma em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço, te entrego um novo cansaço. Quero acordar com tua paz pra me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Mestre Senhor Jesus, nessas vibrações, ó Senhor, nós agradecemos o carinho e a dedicação dos teus mensageiros para com cada um de nós. Que possamos retornar aos nossos lares, às nossas obrigações, agradecidos e fortalecidos para acertarmos mais. Que muito em breve, ó Senhor, nós estejamos com os passos firmes no teu caminho, que é a verdade e a vida. Permita-te pedir, ó Senhor, por aqueles que sabemos enfermos, por aqueles que sabemos acamados, por aqueles que aqui não conseguiram chegar. Que possamos, Senhor, oferecer o melhor a esses irmãos. E aqueles que estão também à distância em prece, que recebam o nosso carinho sincero. Ó Divino Senhor, nós te pedimos o fortalecimento para todas as tarefas desta casa, o amparo, Senhor, para todos os setores. Que possamos, Divino Senhor, em todos os dias, cumprir com a tua vontade, iluminar o nosso íntimo, a nossa mente, Senhor, para que em cada tarefa, com cada irmão ou irmã, do plano físico ou psíquico, a tua vontade prevalecer. Agradecidos a todas as equipes em serviço, agradecidos a teu amor infinito, nós te pedimos a permissão para interromper a tarefa, Senhor, com alegria em nossos corações. Fique conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Os passistas, por favor. Deixa eu dar um abraço numa pessoa que tem muitos anos que não aparece aqui nessa casa. Tudo bem? E a turma? Tudo bem? Que bom que você veio. A dona Anitta? É? Tudo bem, gente? Como é que vai? Tudo bem? A senhora eu não lembro, não. Genro, né? Sou o genro da dona Anitta. Tudo bem, querida? Tudo bem? Essa é filha dela. É, dela eu lembro. Tudo bem, né? Tudo bem, graças Que bom. Ela lembra da dona Anitta, né? Que bom. Mas eu já tive aqui. É, né? É vizinho do João. Ah, que bom. E aí? E aí, Rafa? Tudo bem? Já é. Falando das telhas, você acha